Seja bem-vindo à aula de hoje. A matéria de hoje vai ser Biologia e nós vamos falar sobre o tema de taxonomia. Muitos falam que considerada mais uma arte do que ciência porque ela tenta categorizar os seres vivos dentro de táxons, que são essas categorias: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Hoje eu vou explicar os táxons. Vou explicar a nomenclatura das espécies dos seres vivos e vou explicar também a relação filogenética, que é uma coisa meio complexa de entender e as pessoas não costumam explicar tão bem assim, de um modo mais fácil, simples. E eu vou tentar simplificar para vocês, para ficar algo mais rápido e simples de botar na cabeça. É difícil esse dali, mas vamos lá que a gente vai conseguir. Bom, eu vou começar falando sobre taxons, porque é a matéria que vai ter que iniciar primeiro para poder entender as outras duas. Primeiramente, a gente começa falando de reino para baixo, até aqui. Quem foi que desenvolveu esse sistema de categoria? Foi o renomado biólogo da época de 300 anos atrás, mais ou menos, chamado Linneu. Ele desenvolveu todas essas categorias, domínio ainda não, de reino para baixo sim. Ele desenvolveu essas categorias para poder englobar em grupos específicos aqueles animais, seres vivos que eram mais específicos e parecidos uns com os outros. Claro, como ele não tinha tanto equipamento, não tinha os detalhes, né, para poder observar o DNA, para poder botar um perto do outro, para poder observar certinho. Como ele não tinha tudo isso, não era tão correto que ele classificava, mas ainda assim foi uma boa tentativa e a gente usa até hoje. Claro, está muito mais correto do que antigamente, porém foi um grande passo. Mas atualmente a gente criou os domínios, que são 3. Não são tão ensinados na escola, porque começa mais pelos reinos, por ser mais didático, né? Mais fácil de entender. Mas os domínios são muito importantes e eles modificam os nomes dos reinos que estão aqui abaixo. Então é bem melhor você entender primeiro os domínios para depois você saber os novos nomes que vão cair no Enem, com certeza, e já estão aparecendo e os antigos já estão sumindo. Então você tem que se atualizar. Se você souber os antigos, tem que aprender os novos. Bom, começando pelo domínio, que a gente precisa saber deles para poder continuar, a gente tem 3. É o eucária, árquea e bactéria. Árquea e bactéria são 2 domínios protistas. Eles não têm uma complexidade tão grande nas células e são todos unicelulares. Já no eucária, são seres eucariontes, como nós. Nós somos eucariotecas, então nós pertencemos a esse domínio. Todos que vêm abaixo disso, que uma classificação vai denominando os grupos que vai vir abaixo dela. Os reinos foram totalmente modificados. Claro, não todos, mas acho que metade mais ou menos. Antigamente, que as pessoas costumam saber mais, eram os reinos Monera, depois Protoctista, Fungi, Plantae e Animalia. Hoje em dia, o Monera foi trocado pelo Archaea. Sim, o domínio tem o mesmo nome no reino e um grupo está descendendo do outro. O grupo Protoctista foi bifurcado, se dividindo entre a Archaea e outro que vai nascer, o outro reino, Eubactéria. Então a gente já apaga o Protoctista e o Monera dos reinos, deixando em seus lugares o Eubactéria e o Archaea. Bom, tendo esses 2 modificados, os outros 3 permanecem a mesma coisa: Fungi, Plantae e Animalia, que são autoexplicativos por causa do início dos nomes de cada, mas claro, eu pretendo fazer um vídeo para cada um vídeo sobre cada tipo de táxon, um vídeo para cada tipo de classe. Claro, não vai ser tão focado assim nos vídeos de classe ou ordem, porque são muitos e muitos para poder abordar. Mas domínio e reino vão ser bem explicados aqui no canal e eu vou fazer uma playlist de cada um deles. Eu vou deixar bem explicadinho, porque assim vai ficar melhor para entender.
até porque no Enem vai cair isso tudo e a gente não quer sofrer quando cair esses nomes que a gente não conhece muito bem ainda. Então eu vou explicar tudo nos vídeos que vão vir aí. Bom, depois de reino viria filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Gênero e espécie são o que a gente usa para poder criar a nomenclatura de cada ser vivo. Nós, nossa espécie, seria sapiens. O nosso gênero é o Homo, mas nossa nomenclatura fica Homo sapiens. Por que não só sapiens? Porque para poder criar uma nomenclatura tem algumas regras que você precisa seguir. Primeiro, você precisa do gênero e a espécie do ser vivo. O nosso gênero é o Homo e a espécie Sapiens. Claro, tem o Homo erectus, tem não, né? Teve o Homo erectus, teve o Homo neanderthalis. Todos estão extintos, só existimos nós do gênero Homo hoje em dia. Por que tem esse nome complexo, Homo sapiens, a gente não entende o que significa? Vem do latim. Por ser uma língua morta, os cientistas preferiram usar ela porque nunca vai se modificar, justamente por isso. Não é uma língua como as de hoje em dia, que vão sempre estar se modificando, atualizando com as pessoas falando. Ela nunca mais vai mudar, vai permanecer assim. Ou seja, tá Homo sapiens, vai continuar Homo sapiens para sempre. Mas o que? Na nomenclatura, não só são essas regras. Então você tem que começar a gravar e aprender, vai treinando, vai vendo o nome dos outros animais. É muito interessante você ver, depois que eu explicar, né, a relação filogenética, porque nela você vai ver, assim, não sei se vocês vão gostar, mas no meu caso eu achei muito interessante observar essas relações, porque eu achei muito legal ver os parentescos que nós temos com os outros seres vivos, quão perto é um ser vivo do outro. É surpreendente quando você vai ver o quão perto é. Claro, dependendo do táxon que você for analisar. A nomenclatura, ela sempre tem que estar em itálico quando tiver em um texto para poder se destacar, porque não é uma coisa cotidiana que a gente fala, então ela necessariamente tem que estar em itálico. E a última regra, mas que também é necessária, que se você não botar, você pode errar, e provavelmente vai errar, se botar assim, é a primeira letra da nomenclatura sempre tem que ser maiúscula. A segunda palavra não pode começar com letra maiúscula, somente a primeira, o gênero. Tem que começar com maiúscula, senão você erra. Bom, essas foram as regras de nomenclatura. E agora a gente já pode partir para a relação filogenética. É algo um pouco complexo, mas eu tentei resumir bastante no meu texto. E agora eu vou passar bem simples para vocês, que foi uma maneira mais fácil que eu encontrei de explicar. Eu até fiz umas anotações aqui já na relação filogenética, porque um cladograma, clado é uma palavra que pode ser usada no lugar de filo. Filo e clado são a mesma coisa. Você tem que saber esses nomes porque sempre cai no Enem ou em prova, teste, sempre cai algumas palavras-chave assim, porque biologia adora usar palavra-chave, então você tem sempre que aprender ou gravar elas. Elas podem não ser tão simples assim, mas vai por mim que é uma boa ideia você gravar elas. Esse cladograma, ou relação filogenética, ele está bem exemplificado. Aqui nas pontas, como vocês podem ver, eu botei letras, mas no lugar dessas letras sempre vai estar nomenclaturas assim. O gênero com a espécie, como eu tinha falado antes. Sempre vai estar aqui no lugar do A, do B, do C. Isso aqui não precisa ser desse tamanho, pode ser muito maior, pode ser menor. Isso aqui eu só usei para exemplificar mesmo e botei letras no lugar para ficar mais fácil. Bom, aqui, começando esse cladograma, a gente tem esse primeiro nó. Os nós aqui a gente vai estar falando quando estiver bifurcando o caminho. Por exemplo, aqui nesse nó, a gente tem o início do cladograma. Claro, isso não quer dizer que foi aqui que começou todos os seres vivos. Porque aqui eu posso estar falando sobre, por exemplo, uma classe. E estaria descendo. Não estaria falando de um domínio ou o que veio antes de domínio. Porque isso daqui seria extenso demais. Eu nem sei dizer se existe algum cladograma certo de tudo. E eu acho que seria meio desnecessário, porque você, quando for usar ele de verdade, você vai querer coisas bem específicas. Aqui eu botei de exemplo, como eu já disse, vai ser bem curtinho.
para vocês poderem entender bem melhor, e eu presto bem atenção nessa parte aqui, ó. Aqui nesse nó, ele causa uma bifurcação, porque a espécie A, ela é o antecessor de todas essas, porque ela está no início desse cladograma. Ela que começou ele, ela começou essa relação filogenética. Ela é a primeira nessa representação. Então, ela vai ser a ancestral de todos esses três. Tendo como ponto de partida a espécie A, a gente continua o nosso cladograma com um grande detalhe que você tem que prestar muita atenção. Toda vez que você sair dele, de uma espécie, nesse cladograma central aqui, você vai ter que observar, porque sempre vai estar lá uma diferença evolutiva. É por causa disso que vão surgindo outras espécies. Você vai notar que cada parte que passar de uma espécie para outra, ou várias espécies, geralmente uma tem vários ramos, alguns são bem complexos, então você entendendo esse início já vai ser muito bom para entender o resto. A partir dessa parte aqui, você já nota que eu botei um traço aqui meio diferente de lado. Isso aqui foi para representar uma nova característica evolutiva, modificou o código dele. Então agora a próxima espécie vai ter alguma coisa diferenciada, adaptada, evoluída. Então, mesmo a espécie B sendo diferente da espécie A por causa dessa mudança adaptativa, ela ainda está ligada pela espécie A, porque ela é antecessora dele. Então ela vai ser sempre ligada a ele. Isso não pode esquecer. Esse aqui, como é o início, sempre vai estar ligado. Subindo mais um pouco, a gente vai ter mais uma espécie, mais outra e consecutivamente. Sempre vamos ter mais padrões evolutivos. Então uma coisa que a gente tem que prestar atenção é nos nós. Os nós são muito bem explicativos, porque se você observar o nó, você já pode observar quem vem depois do nó e de quem vai ser antecessor. Por exemplo, o B é antecessor do C e D. O A vai ser antecessor do B, C e D, porque tem esse início aqui. A partir daqui surge o B, C e D, a partir daqui surge o C e o D, e a partir daqui do nó do C vai surgir o D. Todos esses daqui vão ter uma relação um com o outro, e também fora desse filogenético aqui, você poderia continuar muito longe, para cima, para baixo, tem muita coisa ainda. Mas aqui foi só para explicar um pouquinho. Essa foi a aula de hoje, taxonomia. Tem muito mais coisa, eu pretendo fazer umas playlists muito grandes e extensas sobre cada assunto, porque tem que abordar melhor todos esses reinos, domínios, classes. Isso aqui foi só para iniciar as aulas de biologia. Por que eu comecei pela taxonomia? Eu acho muito complicado começar por citologia, desculpe, como as escolas começam, porque entender a célula interiormente eu acho mais complicado do que você entender as classificações, assim, animais, seres vivos. É muito mais simples você entender as categorias deles do que você entender primeiramente as células. Mesmo que você não vá pegar, se você não souber as células, você não vai pegar o iniciozinho, o resto você vai entender muito bem de taxonomia. Porém, as células você tem que entender muito mais palavras-chave. Claro, eu também vou explicar as células, os seus interiores, vários tipos de célula. Eu vou explicar tudo isso, mas vai ser uma playlist separada e vai ser depois, porque primeiro eu quero começar isso daqui, que é um assunto mais simples, entre aspas. Não tem tanta particularidade como nas células. Bom, eu espero que vocês tenham entendido bem esse tema que eu abordei aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, façam perguntas, porque eu vou tentar responder todas que vocês tiverem. E é isso, até a próxima aula. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. O canal está crescendo um pouco rápido, eu estou muito feliz por isso. E muito obrigado a todos que se inscreveram, que gostaram da primeira aula. E é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.